Guerra espiritual é uma frase que nós ouvimos muito, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que é, muitas pessoas não conseguem entendê-lo totalmente, e portanto, não sabem que eles estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está empenhado em evitar que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem, dependendo sobre se alguém já é um cristão ou não, mas seu maior objetivo é sempre impedir que as pessoas experimentem o amor de Deus. Agora deixe-me esclarecer isso para todos ouvirem. A guerra espiritual não é algo para ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é aquela que nós mesmos lutamos, mas permitimos que Deus lute por nós. Porque, quando fazemos isso, seremos capazes de sair vitoriosos. Guerra espiritual. Esta guerra afeta todas as áreas da sua vida. Não há como evitar o conflito com sua vida física. E finalmente, o inimigo procura trazer discórdia entre você e outros cristãos, para separar quem crê no Evangelho. Então aqui está como obter a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus muitas vezes retirou-se para lugares solitários e orou. É importante reservar um tempo sozinho com Deus, de preferência, livre de possíveis distrações. Jesus queria dar a Deus plena atenção e passar um tempo com Ele. Pai do céu! Se até mesmo Jesus precisou se afastar das multidões e seus amigos para ficar sozinho com Deus, imagine nós que o seguimos. Faça o mesmo. A oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. Oração é você entregar suas batalhas a Deus. Você está chamando Ele para se envolver na batalha por você. Como está escrito em 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 6. Pois embora andemos na carne, não fazemos guerra de acordo com a carne. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas e destruição de argumentos, e todas as coisas grandes que se exaltam contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo para a obediência de Cristo, e estar pronto para punir todos os desobedientes, quando sua obediência for cumprida. O versículo 5 diz: trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento em sua vida deveria ser contido. Deveria estar vinculado ao ensinamento de Jesus Cristo. Filhos de Deus. O campo de batalha é a mente. E por isso precisamos ser diligentes quando isso vem. Estar atentos com o que ouvimos. Não dê ao diabo um lugar na sua mesa. Não dê a ele 1 centímetro. Tranque todas as portas. Feche todos os pontos de entrada para o diabo. Isso significa não dar espaço para nada ilegal em sua vida. Porque isso dá espaço para o ladrão, ou seja, o diabo. Eu encorajo você a ter certeza de que seu alarme espiritual está sempre ligado. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível ao conselho e liderança do Espírito Santo. Esteja em alerta. Seja cheio do Espírito Santo, para que você possa discernir se há alguma tentativa deste ladrão para entrar em sua vida. A tradução ampliada diz: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Então não vamos dormir com essa indiferença espiritual como o resto do mundo faz. Mas vamos ficar bem acordados, alertas e cautelosos, e sejamos sóbrios, autocontrolados, calmos e sábios. Como filhos de Deus, fomos avisados de que temos um inimigo. Um ladrão que vem roubar, matar e destruir. Mas é aqui que devemos confiar. Deus está do nosso lado. Deus está ao seu lado. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o Salmo 121, versículo 1 e 2 vai além, e declara: Eleva os olhos para os montes. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e terra. Então, a Bíblia nos dá muitas razões para não ter medo desse ladrão. Não há razão para temê-lo. Embora ele venha apenas para destruir, podemos invocar o nome de Jesus. Estamos seguros, porque enquanto tivermos Deus ao nosso lado, em nossos corações e no nosso meio, então Ele será fiel para nos guardar. Ele não permitirá que seu pé se mova. Ele te preservará de todo o mal.
Ele preservará sua alma e sua vida, onde quer que você vá. E independentemente de todas essas promessas que temos de Deus, eu acredito que sempre precisamos estar preparados para a vinda deste ladrão. Nós fomos avisados sobre isso. A Bíblia diz repetidamente: fique sóbrio, esteja vigilante, esteja atento. Então, o que você faz quando está avisado que um ladrão está chegando? Quando você sabe que um inimigo tem a intenção de vir à sua casa para roubar, matar e destruir, o que você faz? Você coloca sua casa em ordem. E como filhos de Deus, precisamos estar alertas. Porque sabemos o que o inimigo quer. Ele quer roubar sua alegria, roubar a sua lealdade ao Senhor. Ele quer que você se concentre em coisas mundanas, em coisas que não ajudam no seu relacionamento com Deus. E se ele conseguir roubar sua atenção? Se ele conseguir roubar seu amor também? Então ele fez seu trabalho. E pode fazer você perder o seu. Concentre-se em sua caminhada com Cristo. O tempo vai passar, e antes que você saiba que não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e antes que perceba, estará diante do tribunal de Cristo. Então, enquanto você ainda pode, faça uma autorreflexão. Enquanto você ainda pode, prepare-se para esse ladrão. Realize uma verificação de inventário. Realize uma avaliação de risco em sua vida. O que está ocupando seu tempo? Quem está ocupando seu tempo? Enquanto você ainda pode, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Porque com Deus ao seu lado, você já tem a vitória garantida. Não dê um centímetro ao inimigo. Não dê a ele espaço ou oportunidade. Mas ao invés de estar escondido em Cristo, arme-se com a palavra de Deus. Abrace você mesmo em oração. Cubra-se com o sangue de Jesus Cristo. Habite sob a sombra do Todo-Poderoso. Sempre. Em circunstâncias difíceis, não fique com medo e pense que você precisa de uma fé do tamanho da Arca de Noé. Em seu ensinamento sobre a fé, Jesus exige que tenhamos fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à direita do trono de Deus. Se você sente que sua fé é inadequada, então lembre-se dessas duas coisas. Seu único requisito é ter fé do tamanho de uma semente de mostarda e olhar para Jesus como o começo e o fim da fé cristã. Há uma tendência dos cristãos serem atraídos pelas escrituras de proteção, esperança e misericórdia, mas ignora as escrituras, como, em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz: você acredita que há um só Deus? Fazes bem em acreditar. Também os demônios acreditam, e estremecem. O reino espiritual é tão real quanto a tela na sua frente. Demônios são tão reais quanto os anjos que amamos. Quando se trata da nossa proteção, demônios não são nada para temer. Porque nos é oferecido poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, isso não é desculpa para ignorar o fato de que demônios, espíritos impuros e malignos, ainda operam no mundo hoje. Se você não sabia que os demônios podem ver, eles têm olhos e podem reconhecer qualquer pessoa. Basta ler Marcos, capítulo 3, versículo 11 e você verá que diz: os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? Eles o viram e sabiam. Para dar um passo adiante, demônios podem ensinar, embora falsamente. Mas eles ainda podem possuir uma pessoa para ensinar heresia. Basta ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você entendeu isso? Ensinamentos de demônios. Estou destacando tudo isso, para que escamas possam ser removidas de seus olhos. Precisamos perceber quem estamos enfrentando, e o que estamos enfrentando. Você vê
que o cristão médio é um leitor bíblico, de nível superficial. O que significa que eles leem a Bíblia, mas eles não estudam a Bíblia intencionalmente. Eles leem a palavra de Deus, mas não procuram intencionalmente obter conhecimento da Bíblia, e esse é o problema. A primeira linha do capítulo 4 de Oséias, versículo 6 diz: "O meu povo está destruído por falta de conhecimento." Isso mesmo, falta de conhecimento. Você já conheceu outro cristão que está no meio de uma batalha espiritual? Mas eles não sabem que estão em uma. Quero dizer, eles estão sendo atacados pela esquerda, direita e centro. O casamento deles está sob ataque, e eles acham que os seus amigos são o problema. Eles estão com os corpos doentes, mas o médico não consegue encontrar uma causa. O dinheiro deles não está somando, embora eles tenham automatizado suas economias. Nada faz sentido para eles, independentemente do que está acontecendo, porque é uma falta de conhecimento. É, falta de conhecimento. Porque o cristão de nível superficial lutaria contra tudo e contra todos na sua frente. Mas um cristão maduro conheceria Efésios 6, versículo 12, que diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Há lugares santos. Esse é o conhecimento que precisamos ter. Que nossa luta não é nesse reino físico, mas está no reino sobrenatural. E a questão é que o reino espiritual pode muitas vezes se manifestar no reino físico. Em meio à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, disse: "Meu filho sofre muito, cai no fogo e muitas vezes na água." Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz no versículo 18, que Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino e ele ficou curado. Os segredos dos eventos é que o menino estava possuído por um demônio. Jesus repreendeu o demônio. E ele saiu do menino. Eu esperava que a Bíblia dissesse que o menino estava livre. Mas não é isso que diz. Primeiro Jesus repreendeu o demônio. Em segundo lugar saiu do menino. Em terceiro lugar ele era curado. Então você quer me dizer que esse demônio foi responsável por doença, porque tendemos a associar os efeitos da possessão demoníaca com pessoas gritando, ou uma pessoa sendo desfigurada, e fazendo ruídos não naturais. Mas neste caso, o resultado desse menino ser possuído por demônio era doença. Se você voltar para Mateus capítulo 17, versículo 15, o pai deste menino disse a Jesus: "Senhor, tenha piedade do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água." Então precisamos entender que os demônios não são essas criaturas parecidas com filmes, que andam em torno de atormentar e empurrar as pessoas. Eles se manifestam de maneiras diferentes. Eles estão no reino espiritual, mas podem se manifestar fisicamente. Aqui podemos ver que sua manifestação era a doença. A doença deste menino surgiu como resultado do demônio. E quando Jesus repreendeu o demônio, o menino foi curado imediatamente. Então, eu gostaria de falar para você que é inteiramente possível que algumas doenças não tenham cura médica porque é de natureza espiritual. Os médicos não conseguem encontrar a causa. Eles não conseguem explicar como ou por que isso está acontecendo. Mas a solução remonta à falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra o mal. Contra forças do reino espiritual. Então nós, como cristãos, precisamos orar, mas precisamos ter um cuidado especial, para que não falte conhecimento em nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 10, versículo 1: "E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsá-los, e curar todas as doenças e todos os males." Nós também recebemos isso. Autoridade sobre espíritos imundos. O Espírito Santo nos capacita a expulsá-los e ter vitória em nossas vidas. Amém.